porque agora há pouco, Joel, a gente teve 3 personalidades, 3 figuras importantes falando sobre a votação do novo marco fiscal, né, que está marcada para amanhã. Finalmente, depois de muitas semanas de atraso nessa previsão de votação, o texto foi entregue na semana passada, foi votada a moção de urgência. Então, o texto acabou passando na frente de outros projetos, está previsto para votação ontem, e tudo isso tem sido acompanhado muito de perto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E hoje, o ministro Fernando Haddad, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado, se reuniram na casa da presidência do Congresso para discutir essa tramitação. E depois disso conversaram com a imprensa. A gente vai ouvir alguns trechos aqui do que eles falaram um pouquinho mais cedo. O primeiro deles a falar foi o Rodrigo Pacheco, que falou isso daqui, ó. Há uma boa perspectiva para os próximos dias do marco fiscal no âmbito da Câmara dos Deputados, sob a condução do presidente Arthur Lira. Tão logo chegue o projeto de lei complementar ao Senado Federal, nós cuidaremos de dar a esse projeto a devida celeridade, porque é muito importante, ainda nesse semestre, nós conseguimos entregar esse marco fiscal em substituição ao teto de gastos públicos. E o nosso grande anseio, que é o anseio da reforma tributária, que está sendo conduzida pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que de fato é talvez o maior desafio que o Brasil tenha, um novo sistema tributário de arrecadação. Bom, tá aí então ele falando já sobre a votação do marco fiscal e já botando ali na frente também um outro projeto que o governo estava pretendendo votar no segundo semestre, que é o da reforma tributária, né? Vamos ver como é que vai ser esse andamento, vai ser o primeiro projeto de importância, né? Que a gente vai ver como prova do governo federal, ver se de fato há aí uma concordância para isso, como está aparecendo, ou pelo menos como eles estão dizendo. Arthur Lira foi no mesmo caminho, Joel, falou também que há aí um caminho conjunto que todos estão seguindo para a votação desse projeto. A discussão, lógico, da taxa de juros, ela esteve presente em boa parte da reunião. Todos os temas tratados, tanto no marco financeiro, o arcabouço, como foi a princípio denominado, foram tratados. E o apoio pedido para que todos se envolvam, tanto federativamente quanto todos os setores produtivos no Brasil, na defesa de uma reforma tributária que é necessária e que está na premência de ser votada. Então, essas discussões e essas votações, elas estão mais presentes agora na Câmara, e a nossa obrigação é fazê-la da forma mais transparente, mais ampla, ouvindo a todos, para que a gente consiga compilar e ter o apoio de todos para ter a reforma tributária que o Brasil merece. Bom, e aí temos também a fala de Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, que foi o último dos 3 a falar com os jornalistas. Também falou sobre essa união de todos, né, para que esse projeto seja votado. Aliás, ele que recebeu uma menção ali do Arthur Lira, né, elogiou Fernando Haddad, que tem procurado o diálogo com o Congresso, tem sido uma peça importante ali do governo para fazer essa negociação e conversar diretamente com os políticos. Vamos ouvir o que o ministro falou. Temos que votar o marco fiscal, temos que votar a reforma tributária. Não houve uma única voz dissonante a respeito da urgência dessas duas matérias para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então isso me dá muita tranquilidade, né, de saber que nós vamos concluir esse semestre, né, quem sabe com a Câmara dos Deputados tendo se manifestado a respeito das duas matérias, e o Senado, pelo menos em termos da questão do marco fiscal. Isso vai dar uma tranquilidade muito grande para os investidores, para a autoridade monetária, para os ministros do governo, de que terão condições de trabalhar em proveito do bem-estar do país. Bom, que precisa votar, ninguém tem dúvida, né, Joel? De que esse marco fiscal tem que ser discutido, ninguém tem dúvida. De que a reforma tributária é importante, ninguém tem dúvida. O negócio é saber se vão aprovar ou não, né, Márcio Rocha? Boa tarde para você. Oi, Márcio, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para você. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Como vocês já ouviram aí, né, a gente teve essa reunião envolvendo aí várias autoridades, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o presidente da Câmara, Arthur Lira. Lira, como já ficou definido aí, né, falou que deve votar esse novo projeto das regras fiscais hoje ou amanhã.
mas a indicação, pelo menos, dessa reunião, né, que pelo menos esse projeto deve ser votado mesmo, o mérito dele nos próximos dias, e aí a gente ter definido, né, pelo menos uma das coisas, né, um dos projetos importantes considerados prioritários para o governo. Lembrando que, segundo esses líderes, é uma boa perspectiva para que o Congresso aprove esse regime fiscal sustentável que vai substituir o chamado teto de gastos. Mas Arthur Lira falou o seguinte, que a confirmação oficial, né, que vai bater o martelo sobre o dia dessa votação, só vai ser decidida em uma outra reunião que vai contar desta vez com os líderes partidários da Câmara, e isso deve ser realizado ainda nesta terça-feira, já estar começando nos próximos minutos essa reunião envolvendo Arthur Lira e os líderes partidários. Arthur Lira também afirmou que a Câmara e o Senado estão sintonizados nas matérias que o Brasil precisa desenvolver e que também eles precisam focar para o que une o país. Lembrando, essa proposta prevê, entre outros pontos, o crescimento das despesas, ficando limitado aí a 70% da variação da receita dos últimos 12 meses. Esses gastos vão crescer até um limite determinado pelas sanções que estão previstas nesse texto, né, do novo regime fiscal, e que vão obrigar a redução das despesas quando forem ultrapassadas algumas metas. Isso vai acontecer principalmente em casos de descumprimento do resultado primário, a diferença entre as receitas e as despesas que será definida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é votada todo ano pelo Congresso Nacional. Então, como a gente já viu também, Fernando Haddad, já tem afirmado que o cenário de confiança, tem muita confiança para a aprovação desse projeto. Falou também que o fato do Boletim Focus, que traz as expectativas do mercado financeiro para a economia do país, né, tende a ficar cada vez mais otimista com o passar do tempo, principalmente na questão da aprovação desse novo regime fiscal. E Cláudio Cajado, que é o relator dessa proposta, já afirmou, né, que as possíveis emendas que foram apresentadas para o texto, né, não devem mudar o conteúdo do texto, apenas para deixar claro alguns pontos, e aí a expectativa é que seja aprovado o mais rápido possível. E aí a gente viu também, tanto Fernando Haddad quanto também Arthur Lira falando que existe o otimismo no governo para a aprovação, principalmente da reforma tributária, que depois dessa aprovação desse regime fiscal sustentável, o governo vai trabalhar para que outra pauta considerada prioritária, no caso a reforma tributária, também seja aprovada ainda no primeiro semestre de 2023. Então, o cenário de momento é que a gente deve ter essa votação entre hoje e amanhã aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Isso vai bater o martelo nas próximas horas. A aposta aqui dos parlamentares que seja votado amanhã, e aí depois que é votado, são analisadas as emendas, e esse texto é enviado para o Senado Federal, que faz o mesmo processo, enfim, vai analisar no plenário com regime de urgência e tudo mais, e aí a gente vai ter a expectativa que tem ainda no primeiro semestre esse projeto das novas regras fiscais levado à sanção para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boa, e aí o Márcio também me corrigindo, falando então da reforma tributária, primeiro semestre, hein? Pode ser que saia ainda essa discussão também lá no Congresso. Valeu, Márcio. Oi, desculpa, meu amigo. Não, desculpa, gente, é só porque isso é uma expectativa, né? A vontade deles, mas até isso acontecer leva muito tempo e muita vontade política tem que acontecer também. Muita negociação, né? Sem isso não tem como. Valeu, vamos acompanhar então, Márcio. Obrigada, viu? Tchau, queridão. Um abraço aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.